No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como você pode fazer a ciência fazer parte da sua história e como você pode evitar pesar a mão e sobrecarregar a história com ciência demais. No final, eu vou deixar uma dica de edital de concurso literário. Fica até o final para ver qual é a dica. Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica. Meu nome é Peu e eu estou falando da Terra. Você não precisa ter medo de ciência ou de ficção científica, porque eu estou aqui para te ajudar a escrever uma boa história de ficção científica. Mas primeiro, deixa um like para a gente saber se você está gostando. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois tem um monte de gente que assiste aos nossos vídeos, mas não se inscreve. Sério, a gente precisa muito de você. Éder, ciência inventada também é ciência, só que tem que ter cuidado com a verossimilhança. Vem que eu te conto. Torne a ciência parte integrante da sua história. A definição de ficção científica pode variar dependendo de para quem você pergunta. Não há um consenso quanto a isso, mas a maioria dos leitores e dos escritores concorda em uma coisa: uma boa história de ficção científica tem a ciência bem destacada na sua trama. Qualquer argumento da história não é explicado pela magia ou pelo sobrenatural, e sim pela ciência. Em geral, a ciência é uma parte integrante e muito importante da história. Esse é um requisito mínimo para uma história ser considerada de ficção científica. É claro que a história não precisa ser sobre a ciência. Na verdade, o ideal é que a história seja sempre sobre personagens e não sobre a ciência em si. Mesmo que um fato científico seja apresentado, como por exemplo uma máquina do tempo, a gente quer saber como a existência de uma máquina do tempo afeta a vida das pessoas e até da sociedade que criou essa máquina. Provavelmente você já percebeu que mais importante que a ciência deve ser os personagens que você criou. A história sempre deve ser sobre esses personagens, o que eles querem e os enormes obstáculos que eles vão enfrentar em busca dos seus objetivos. Esse é o ponto principal da história. Mas é da ficção científica que nós estamos falando aqui. Portanto, o componente científico tem que estar presente de alguma forma, mesmo que seja em segundo plano. E você pode usar todo tipo de ciência para lhe ajudar a contar a história. Você pode usar ciências mais duras, como a física, a química ou a matemática, ou pode usar ciências mais brandas, como a filosofia, a sociologia ou a psicologia. Agora, não se deixe enganar. Existem histórias que são baseadas em ciências duras e são ficção científica soft, enquanto algumas histórias que utilizam ciências mais brandas, mais softs, mas são tão complexas e tão profundas que dão um nó na nossa cabeça. Deixa claro que pertencem ao gênero da ficção científica hard. Deu para entender? Uma história baseada na matemática pode ser muito fácil de ser entendida, enquanto que outra história que talvez seja baseada em psicologia ou filosofia pode apresentar conceitos muito complexos. Mas não deixe a ciência sobrecarregar a sua história. Em sua essência, as histórias são sobre personagens e as coisas que acontecem com esses personagens. Isso é assim em qualquer gênero que você imaginar. Pode ser ficção científica, fantasia, romance, mistério, terror. Em qualquer outro gênero, o principal destaque deve ser dado para os personagens. A ciência deve ser como um vestido de noiva. Tem a sua importância, mas a noiva é mais importante. Então, pense um pouquinho. Por que você lê um livro ou assiste a um filme? Porque você quer aprender alguma coisa, ou você quer se distrair, você quer se entreter, passar tempo. Não importa o motivo. As histórias servem para mostrar para a gente novos mundos, novas possibilidades, e elas nos conectam com as pessoas que habitam esses mundos. As histórias nos conectam com novos mundos e novas possibilidades. Se a história for bem escrita, se o livro for bem escrito, se o roteiro do filme for bem escrito, em pouco tempo você já está tão envolvido com a história que você se identifica com o personagem. Aí acontecem coisas bem interessantes. Se o personagem sofreu uma injustiça, isso vai te revoltar como se fosse você que estivesse sendo injustiçado. Você vai sofrer com ele quando o antagonista está quase descobrindo onde ele está escondido. E você vai ter uma verdadeira descarga emocional quando ele dá a volta por cima e consegue vencer o inimigo. Essa descarga de emoções é chamada de catarse, e ela só vai acontecer se a pessoa que estiver assistindo o filme ou lendo a história, ela conseguir se colocar no lugar do personagem.
se ela conseguir sentir empatia pelo personagem. Se ela sentir empatia pelo personagem, ela vai conseguir ter um alívio das suas emoções por meio das coisas que o personagem passa. Para a gente entender de forma bem simples o que é a catarse, imagina que você está passando por um grave caso de assédio moral no seu trabalho. Cada dia de trabalho está sendo um peso muito grande porque o seu chefe ele está pegando no seu pé. Cada dia que você chega no seu trabalho, parece que você está chegando no inferno. Porém, você fica sabendo que esse chefe vai ser transferido para um lugar bem distante. Olha, o sentimento que você tem de alívio é tão grande que é uma catarse. Às vezes nós passamos por muitas injustiças na vida real, só que na vida real às vezes a gente não consegue dar uma volta por cima. Quando a gente está vendo um personagem passando por uma injustiça e ele consegue reverter a situação, é como se nós mesmos estivéssemos recebendo justiça por meio daquele personagem. Num vídeo futuro, eu vou falar um pouco melhor sobre a catarse com mais detalhes. No momento, é importante você entender que essa identificação vai conduzir até a catarse e só vai acontecer com os personagens, não vai acontecer com a ciência. Você pode até achar a máquina do tempo uma coisa legal, se ela estiver montada em um DeLorean, é mais estiloso ainda, mas você não tem como se identificar com a máquina. Você pode se identificar com o cientista que criou a máquina, ou com o adolescente que viajou para o passado sem querer, mas não com a máquina. Nós não nos identificamos com máquinas, a não ser que elas sejam humanizadas. Então isso é algo para se ter em mente sempre. Ao se preparar para escrever uma história de ficção científica, se concentre no personagem. Mesmo as histórias de ficção científica hard, aquelas que se aprofundam nos aspectos científicos, precisam ser relacionáveis. Nós precisamos de relacionar com os personagens. Como leitores ou espectadores, podemos não compreender totalmente as complexidades das viagens intergalácticas, a inteligência artificial ou a viagem no tempo, mas nós vamos entender o que significa ser humano e também o que os seres humanos sentem quando passam por uma situação assim. Então se concentre mais nos sentimentos dos personagens da sua história do que apenas nos conceitos científicos dela. Às vezes, a gente tem mesmo dificuldade para entender alguns conceitos científicos de alguma história. Essa semana eu estava falando com o Éder que eu vou ter que assistir de novo Tenet. Tem alguns detalhes que eu não consegui entender muito bem. Aí o Éder disse que ele já assistiu 2 vezes e ainda tem algumas coisas que ele não conseguiu entender. No caso de Tenet, uma falha foi não colocar nem mesmo um nome no personagem vivido por John David Washington. Pois, embora a gente talvez tivesse dificuldade de entender a história e se ver como fazendo parte dessa história, daquele enredo, a gente podia se relacionar com o lado humano da história, da figura do personagem do John David Washington, mas ele não tem nenhum nome com quem eu possa me relacionar. Aí você se pergunta assim, mas você está falando que a gente tem que se identificar com o personagem, mas se a minha história não tiver personagens humanos? E se ela acontecer em outro mundo que é habitado por uma raça alienígena? Aí é que está. O personagem pode ser um robô, pode ser um alienígena, pode ser um cachorro ou até um brinquedo, qualquer coisa, desde que ele tenha sentimentos, pois nós vamos nos identificar com os seus sentimentos. E quanto ao lugar que a história se passe, a mesma coisa se aplica. Mesmo que a sua história não tenha personagens humanos e que seja ambientada no planeta de Betelgeuse, nós podemos entender seus desejos, seus medos, suas esperanças. Podemos entender o que eles precisam. Então coloque sentimentos na sua história para que ela não seja apenas um livro didático ou um compêndio de ciências. Não pode ser tudo ciência, tem que ter ficção também. Tem que haver uma história que queremos seguir, com personagens com os quais nós nos importamos de alguma forma. Na semana que vem nós vamos falar sobre a importância dos cenários na ficção científica. Antes da dica do concurso literário dessa semana, por favor, se inscreve no canal para ajudar a gente, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo com algum amigo e deixa um comentário sobre o que você achou sobre o vídeo. Pode até dizer que não gostou, mas diz alguma coisa. A dica de hoje é o Prêmio Geek. A Amazon Prime, junto com a editora Pipoca e Nanquim e também o Omelete, estão com uma parceria muito boa de um concurso literário que vai dar R$10.000 e a publicação da sua obra pela editora Pipoca e Nanquim com divulgação dos vencedores na CCXP organizada pela Omelete.
As obras podem ser histórias em quadrinhos, ficção científica, fantasia ou terror. E as inscrições vão de 22 de setembro até 22 de outubro, ou seja, dá tempo de lapidar aquela história que estava esquecida no fundo da gaveta e participar. Eu vou deixar o link do concurso para você ler o edital na descrição do vídeo. Eu acredito que você pode escrever uma boa história de ficção científica. Basta você acreditar. Vem que eu te conto!